Pessoal, boa tarde. Nosso tema aqui é apresentar o que é o Flutter e como ele funciona. A ideia aqui é para trazer para você o que é o Flutter, o que tem de diferente dele. Você tem um monte de cross-plataforma, então nós vamos falar um pouco sobre isso daí, para trazer um pouco desse entendimento, para quando, por exemplo, você chegar lá, caraca, chefe, vamos trabalhar com Flutter, e o cara falar, por quê? Você fala, não sei, é legal, é do Google. Normalmente a pessoa fala assim, é do Google e o Nubank está usando, é a resposta que a gente mais escuta, né? Então, o do Nubank já é coisa de 2, 3 meses atrás, né? Então, a ideia é trazer para vocês poderem ter em mente, tipo, qual que é a diferença? Por que está esse hype? Né? Primeiro vou me apresentar. Meu nome é Tércio Storck, tenho 32 anos, trabalho com desenvolvimento de dispositivos móveis desde 2012. Hoje eu estou atuando como Tech Leader em Flor, na parte de desenvolvimento mobile. Flutter, o que é, como funciona, onde vivem, como se alimentam, por que usar. Vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender o que é o Flutter. Flutter é um SDK de código aberto criado pelo Google para o desenvolvimento de aplicativos para Android, iOS, desktop e web, além de ser o principal método de criação para aplicativos para o Google. Eu nunca sei pronunciar isso, eu falo Fuchsia. Fuchsia. Então tá, Google Fuchsia. Então tá, primeira coisa aqui, algumas pessoas não sabem, né, que o Flutter é para desktop e web. Quem é que não sabia dessa parte? Ok. O Google Ads é feito em Flutter. Uma vez uma pessoa veio no LinkedIn, eu tenho essa conversa até hoje, ele falou assim, quero um case da Google para mostrar que o Flutter funciona e que a Google está investindo nisso aí. Falei, Google Ads. Não, mas e o Gmail? Falei, cara, Google Ads é um grande... É só o que dá dinheiro para eles. Não, eu não considero o Google Ads como um mainstream da Google. Falei, ok, parei a discussão, dei razão, né, e continuamos. Tá, Android e iOS, acho que todo mundo já sabia. Desktop, hoje você consegue tranquilamente fazer em Flutter para o Chrome OS, se eu não me engano. Tá? Eu foco mais na parte de desenvolvimento mobile, né, que é mais a minha área. O desktop já faz algumas coisas dentro do Chrome OS, mas a ideia é trazer para Mac, Linux e Windows. E o web, a gente tem já está numa versão alpha teste, né, do Flutter Web, que é basicamente você fazer literalmente um código todo front-end em uma linguagem só, em uma plataforma só e compilar para tudo. Aí já começa aquelas perguntas na cabeça. Mas aí quando a tela aumenta, quando a tela diminui, na web é de uma forma, no mobile é de outro, no desktop é de outro. Né? Mais para frente a gente vai explicar um pouco de como é que o Google está trabalhando isso daí. Um detalhe sobre a web, que hoje, né, o que ele faz? Ele pega todo aquele código que você fez em Dart, né, que é a linguagem que é utilizada, e ele converte tudo aquilo para um JavaScript. Hoje os navegadores só entendem JavaScript. A Google está querendo mudar isso daqui. Mais para frente a gente vai ver um pouco sobre como o Flutter realmente faz a parte de renderização, e aí vocês vão entender que eles estão querendo trazer isso também para a web, que é muito interessante. Né? O Google Fuchsia, para quem não conhece, é um sistema que eles estão criando que não é para substituir o Android, tá? Por mais que as pessoas, 98% das pessoas falam, mas eu falei errado, né? Fuchsia, obrigado, por isso que você riu. Obrigado. Não é que o Fuchsia não é para substituir Android, tá? O Android a Google vai continuar mantendo, vai continuar trazendo, tanto que teve agora esqueci o nome do evento semana passada, que eles apresentaram o Jetpack Compose, né, que é para melhorar, diminuir um pouco de código lixo. Eu descobri que a classe main view do Android tem mais de 30 mil linhas, então fique felizes, não é só vocês que têm um código de 30 mil linhas, a Google também tem. Então eles estão querendo tirar um pouco desse lixo e melhorar esse código, deixar um pouco mais rápido e principalmente mais produtivo. Alguém mexe com Android nativo aqui? Estudando? Você está estudando, você sabe então que para criar um XMLzinho daquele lá, depois linkar, aquele negócio é um saco, né? Você fica fazendo aquele negócio. Então eles querem acabar com isso. Hã? Não, Java...
O Kotlin ainda te dá uma ajuda, mas Java é lindo, gente. Vamos falar o contrário. Né? Aí o Fuchsia, a ideia deles é fazer um sistema... Fuchsia, desculpa! É fazer um sistema que rode em celulares também, mas eles querem que roda na sua geladeira, no seu fogão, na sua batedeira, na sua máquina de lavar. Então aquela ideia de você... a gente tem aí, né, a internet das coisas e tudo mais, então a ideia deles é entrar nesse nicho, nesse mercado. Eles estão desenvolvendo uma ideia, um microkernel diferente, eles não estão baseando, por exemplo, o Android é todo baseado em Linux, então, se alguém não sabia, o Android basicamente é um Linux rodando ali por baixo. Então, eles estão fazendo um microkernel completamente do zero, diferente, para poder rodar só o que ele precisa mesmo. Então, a ideia do Fuchsia é essa daí. Então, o Flutter agora, isso já é uma visão minha, tá? O Flutter agora no Android, no iOS e tal, é mais para quando chegar o Fuchsia, a galera já está habituada, já está conhecendo. Por que o Flutter? Antes da gente pensar, não adianta nada eu falar bem assim, Flutter é isso, Flutter é aqui, mas por que você deveria usar o Flutter? Cross-plataforma, todo mundo já sabe disso. Adaptativo. Por que ele é adaptativo? Só para vocês terem uma ideia. Quando você bota um checkbox, né, um switch, né, dentro do Flutter, e você compila isso para o Android ele renderiza isso de uma forma, e o iOS tem outra forma para isso. E o Flutter ele conseguiu trazer isso para dentro dele. Então qual é o maior problema hoje? Né, dos cross-plataformas em si. Todo mundo conhece nosso amigo Xamarin aqui, né? Acredito eu. E a gente tinha muito problema com isso. A ideia dele era muito bacana, porém, quando você compilava o código que você pegava ali no Android e no iOS, os dois estavam com a mesma cara. E aí você pega um cara que ele só mexe com iOS, ele vai falar, rapaz, isso aqui tá diferente, tá errado, tá estranho. A gente entra na parte, né, do user experience, que é muito importante, a gente sabe disso hoje em dia, e aí você acaba conflitando. Onde você não tem esse user experience ali nativo. E aí o Flutter ele conseguiu fazer isso. Ele consegue compilar, ele tem um layout adaptativo, a maioria deles é implícito, alguns são explícitos, você tem que botar um ponto adaptive ou alguma coisa do tipo. Mas não é você, if Android mostra assim, if iOS faz isso não existe, tá? Então isso tá bem abstraído pra gente. Produtivo, né? Então, um cross-plataforma, você vai digitar um código só e você vai ter tudo isso de uma forma produtiva. Mas não é só isso que traz a produtividade dele. A forma que você também trabalha com ele, que você escreve o código, faz ele ser bem produtivo. E como você também não precisa ficar fazendo, né, como eu falei, os ifs de cada plataforma, isso também te dá bastante produtividade. Então, só por alto aqui, um aplicativo que você demoraria 2 meses para fazer um Android, mais 3 meses para fazer um iOS, que o iOS é mais complicado, né? Aí mais uns 2 meses para poder publicar na loja o iOS, né? Quem não publicou, fica sabendo, que é assim mesmo. O cara riu porque já deve ter tentado. Então, no final ali, você vai ter uma quantidade de horas absurdas, né? De 5 meses no total, não necessariamente 5 meses corridos, mas mesmo que em paralelo ali, você vai ter uma quantidade ali de 5 meses em horas, que você fala, cara, para fazer o seu aplicativo Android e iOS, eu vou gastar esse tanto aqui. Então vamos fazer em Flutter, vai cortar pela metade? Não, menos da metade. Isso eu posso garantir. Isso é experiência minha, que, rapaz, um aplicativo de lista que você demora 1 semana para fazer, 2 dias dá para fazer bonito no Flutter. Então, ele te dá essa parte de produtividade. Menor tempo de desenvolvimento, né? E custa menos para desenvolver todas essas coisas que eu já falei. Tá, e o Ionic? PhoneGap. Xamarin aí, ó. React Native, ó, a galera do React já viu. O que eu mais ouvi hoje aqui, a cada 10 palavras, 8 era React, né? Aí, então,
Vamos começar a pegar no calo de alguém aqui? Não, a ideia não é essa, tá, gente? Vou apresentar aqui de uma forma bem resumida, tá? Não tem muitos detalhes, mas pra vocês entenderem como é que funcionam as plataformas. Você escreve seu código aqui nos nativos, eles têm o OEM Widgets, né? Canvas, Events e tal, e aqui a parte de hardware. Então você tem uma conversa direta aqui. Então a gente tem aqui o Cordova, né? PhoneGap, Ionic, etc. O que ele faz? Ele renderiza tudo aqui, você faz tudo em JavaScript. Ele vai chamar um WebView, que é um OEM nativo, e vai renderizar toda a parte da view em cima dessa WebView. Ah, mas aí eu preciso acessar câmera, áudio, não sei o que são as partes de hardware. Então ele tem uma camada de bridge aqui também, né? Não é exatamente igual o bridge do React Native, mas a ideia é a mesma. Onde ele vai fazer toda essa conversa entre o hardware e a parte do JavaScript. Ele cria um adapterzinho ali, uma camada, para poder fazer essa conversa. Só que essa conversa aqui, ela imaginem que é como se você estivesse chamando um serviço REST. Então é uma forma bem grosseira que essa comunicação ela ocorre. E aí, né, você está renderizando tudo em cima do WebView. Então isso também gera um pouco de lentidão, né? Você não tem uma performance muito boa. Xamarin, ele mais ou menos funciona da mesma forma, só que aqui ele tem uma VM, né, que é o Mono Virtual Machine Key. O projeto Mono é uma coisa bem antiga. A ideia inicial não era nem para fazer para um cross-plataforma nem para mobiles, né? Era para diversas outras coisas. Era um projeto muito maior. A Microsoft, em determinado momento, pegou, comprou e trouxe isso para dentro dos mobiles. O React Native, né? Todos nós conhecemos, que ele faz o mesmo esquema aqui. Ele tem um bridge, isso aqui ele fica fazendo, essa conversa ele fica fazendo o tempo todo. E aí ele faz o quê? Você escreve em JavaScript, esse bridge interpreta e fala, cara, me dá qual é o nativo referente, por exemplo, eu quero exibir um texto na tela. Qual que é o JavaScript? Eu não sei como é que faz no React Native, tá? Eu só estudei isso aqui muito pouco. Mas, eu escrevi aqui no meu text. Eu quero exibir ele. Bridge, traz para mim qual que é o relativo nativo desse cara. Ah, toma, e exibe na tela. Então ele já não renderiza aqui um WebView. Ele renderiza um nativo, só que ele ainda tem essa camada aqui, que ele fica fazendo isso o tempo inteiro para poder fazer a visualização, a comunicação e tudo mais. O Flutter. Bom, o Flutter, você tem um código nativo, e aí, ao invés de você ter um WebView, você ter algum referencial para poder chamar esses widgets nativos, né, da plataforma, o que ele faz? Cara, não quero saber de você não. Traz para cá que eu renderizo. Então, o que ele fez? Todo mundo já viu o jogo para celular, né? E sabe que ninguém faz dois códigos, um para Android e para iOS, ou seja, para lá o que for. A sacada do Flutter foi basicamente essa. Foi o quê? O jogo ele roda lá seus 60, 120 FPS. Mas por quê? Ele renderiza isso dentro da camada do jogo. Por exemplo, o Unity, né? Ele trabalha tudo ali naquela camada, ele não conversa com o hardware para poder fazer vem lá, me traz, não sei o quê. Não. Ele renderiza tudo do lado dele. E o Flutter ele fez isso. Mas aí você então tem uma ponte aqui para você chamar a câmera. Sim e não. O Flutter ele tem um camarada chamado Method Channel, né? Platform Channel. Ele faz essa conversa com código nativo. Quando eu falo código nativo, não é só a parte aqui, câmera, áudio, para acessar hardware, não. É para acessar tudo. Se você tem hoje uma aplicação toda feita em Android e você quer começar a migrar ela para Flutter, por exemplo, você consegue criar essa aplicação em Flutter, chamar a sua aplicação nativa dentro do Flutter por esse cara aqui. Ele vai fazer como se fosse o bridge mesmo, só que a grande diferença é que esse cara ele conversa em binário. Então ele vai direto no hardware e faz a conversa lá dentro. Então isso é muito mais rápido
do que o Cordova faz, por exemplo. É a mesma ideia, porém feita de uma forma diferente, muito mais performática, porque é tudo conversado em binário. Então aqui, a gente começa a entrar na grande sacada do Flutter, que é o Skia. Skia é um engine, uma biblioteca, escrita em C++, adquirida pelo Google em 2005. E o que esse cara faz? Esse cara ele é uma engine muito parecida com a engine de jogos. Então, quando o Flutter ele vai renderizar do lado dele, quem renderiza é esse cara aqui. Então, sempre que você compila alguma coisa, algum projeto em Flutter, essa framework vai lá dentro do projeto e ela é que é responsável por fazer toda a renderização. Então, imagine, é praticamente isso. Imagine que você está criando um jogo e está renderizando o jogo dentro do lado do framework do jogo. É exatamente assim que o Skia faz. Então, ele trouxe isso para cá. Então, essa que é a grande sacada do Flutter. Esse cara aqui já foi comprovado que você consegue, com hardware, né, com hardware que suporta, você consegue ter aplicações feitas em Flutter que elas chegam até 120 FPS. Cara, isso é coisa pra caramba. Ainda mais para um cross-platform, eu acho que assim, é mais que suficiente para provar que ele tem realmente uma performance muito grande. A parte do código que ele gera, então falar, beleza, a gente tem a parte do código que é o core, e a gente tem a parte que vai ser visualizada. A parte do core, ele literalmente compila nativo. O Xamarin já fazia isso, o React Native já faz isso, então não é nenhuma novidade. Então a grande novidade é essa renderização do lado do Flutter. Eu já falei sobre o método Channel, que você escreve, você consegue fazer essa comunicação entre os nativos de forma binária. Por ser binário, ele também ele restringe algumas coisas. Basicamente, você só pode trafegar, fazer conversa entre tipos primitivos, arrays e maps, se eu não me engano. Acho que são só esses tipos. Você não consegue ter um objeto muito bem elaborado e fazer esse tráfego de dados. Beleza, então vamos entrar no Dart. O Google criou o Dart para substituir o JavaScript. Tadinho, né? Sabe de nada. Então, é uma briga difícil. Por que o Flutter ele utiliza o Dart? A minha primeira opinião pessoal é que eu falei, o Dart estava lá em coma e a Google falou, a gente tem uma linguagem aqui, vamos usar ela? Vamos. Então, essa é a minha primeira opinião. As primeiras versões do Flutter, elas eram feitas, foi feita em JavaScript. Se ninguém sabia, então fica a dica aí. O Flutter ia ser usado em JavaScript. Às vezes decidiram usar o Dart. É uma linguagem muito poderosa. Ela consegue compilar tanto o Ahead of Time quanto o Just in Time. Isso daqui pode parecer uma coisa simples, mas faz grande diferença. Você compila o código, faz a compilação do código nativo, quando você vai gerar lá seu release e tudo mais. Porém, quando você está testando, você está lá fazendo a versão de debug e tudo mais, esse cara ele só é interpretado. Ele faz ali um hot reload. Então, toda vez que você está digitando um código, mudei a cor do meu background, você salvou, ele já reflete isso dentro do seu aplicativo. Muita gente fala, mas o Flutter, você não tem ali um XML que você vê como é que vai ficar. Cara, não precisa. Você espeta um telefone ou a sua própria o emulador, simulador, e aí você vai vendo isso acontecendo em tempo real e exatamente como vai ficar. Que já aconteceu muito, principalmente comigo, fazer em Android, você bota lá o XML bonitinho, na hora que você roda, opa, não era isso que eu queria, foi alguma coisa estranha. Então tem muito disso. No Dart não. Justamente por causa do just in time dele, do hot reload, você consegue ir vendo já o que ele está fazendo, exatamente como ele vai ficar. Então você não vai ter nenhuma surpresa. E uma coisa que eu gosto muito do Dart, eu estava conversando com você, né? Aí ele falou, não gosto do Dart. Dart é horrível. Mentira, ele não falou isso não. Ele falou, tem umas coisas que eu não gosto do Dart. E tem umas coisas também que eu também não gosto. Mas uma coisa que eu gosto muito dele é que ele é multiparadigma. Funcional, orientação a objeto, declarativo. Cara, você consegue fazer tudo que você imaginar ali dentro e trabalhar com ele de diversas formas. Então aqui a gente tem
um GIF de exemplo de como que é o Just in Time. Tem um emulador conectado, a pessoa está aqui, está digitando, salvou, ele nem precisa clicar lá em cima, só de salvar, né? Se estiver configurado, só de salvar ele já aparece ali. E o mais importante, vocês podem reparar que ele está ali, ó, ele apertou o botão tantas vezes. Quando ele troca, né, ele faz clique, ele vai botar tapped. Ele não perde o estado, ele continua com os 4 ali. Então você não vai ter que sempre estar reiniciando a sua aplicação para poder testar, para ver como é que ficou, como é que vai ficar. Bruxaria. Hã? Bruxaria. Isso também serve não só para a parte visual, tá? Se você estiver mexendo com alguma regra de negócio que também afeta, ele também reflete. Não são todos, em alguns casos você tem que realmente fazer um reload quando for alguma coisa mais trabalhada. Um detalhe aqui que eu acabei esquecendo de botar nos slides, ele não tem uma IDE oficial, o Google recomenda Android Studio, né? Você consegue usar, mas a gente sabe que o Android Studio é 2 anos para poder abrir. E Xcode, quem já usou, sabe que é outro parto. Ele usa esse carinha aqui, eu uso bastante, né? Que todo mundo deve conhecer, né? Visual Studio Code, extremamente leve. Você baixa lá o pacotezinho dele, o SDK, digita tudo via CLI, você consegue criar o projeto, rodar o projeto, testar, né? O Visual Code ele já te dá algumas facilidades, né, igual a barrinha aqui, você aperta F5 ele já roda, não precisa usar tudo via CLI, então recomendo muito usar esse cara. Qual que é a notícia triste? Você precisa sim ter o Xcode e o Android Studio instalados na máquina para poder rodar esse cara aqui. Você não vai abrir, mas por que você precisa? Que ele baixa, né, todo o SDK de Android, de iOS e tudo mais, então você precisa só para isso, para a parte da compilação. Mas toda a parte de desenvolvimento você faz dentro desse cara aqui e é muito rápido, é muito tranquilo de mexer. Então, o Flutter com o Dart é um caso de amor, principalmente de minha parte. Agora vamos entrar na parte interessante, né? A galera do React aí, eu acredito que já deve estar familiarizado com algumas questões de widgets, tem um que nós vamos ver lá para frente também, estados, né, da aplicação, então a gente vai vendo isso aqui. Né? E o que o Flutter ele fez? Cara, em vez de você ter um componente OEM lá, que é um text, e que não sei o que, não, é tudo um widget, beleza. Mas e aí, como assim tudo? Ah, não, então só o teste, só o combo box, né? Só essas coisas? Não, tudo. Desde a sua aplicação, o primeiro frame da sua aplicação até o último, ele é um widget. Então, um espaço, uma margem, um padding, uma elevação, tudo isso é um widget. É um pouco, pelo menos na minha cabeça, foi meio complicado de entender. Então, todos esses caras aqui, o que ele faz? Então, tem aqui um alinhamento, um espaçamento, o próprio grid view, tudo ele cria como widget. Que é a forma que ele traduz isso para dentro do Skia, que é como ele vai renderizar esses caras e como ele faz essa abstração. Aqui, não veio, então tá, é isso mesmo. Aqui é uma aplicaçãozinha simples que eu fiz lá de teste, onde eu tenho, deixa eu passar para o lado de cá, onde eu tenho uma barra com um título, onde eu tenho um ícone e um texto, tudo centralizado. Essa é a minha aplicação. Quem conhece os nativos sabe que isso aqui não é tão simples de fazer. O cara teria que criar a barra, criar o XML, teria pelo menos uns 2 XMLs para poder fazer isso daqui, teria que chamar isso aqui lá na Activity, né? Falando de Android, né? Chamar isso lá na Activity, linkar cada componente, etc, etc, até chegar nisso aqui. Então, nessa brincadeira, a gente já teria gastado aí um dia inteiro para fazer isso daqui. Beleza. Só que eu fiz isso no Flutter. Isso daqui é a minha aplicação inteira. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um app bar com texto. Tem um app bar com texto. Simples, não tem dificuldade.
Beleza. Aí você começa a entrar nos widgets de alinhamento, né? Onde você tem linhas e colunas. Beleza, eu quero uma linha para botar aquele cara ali. Eu preciso botar ele dentro de uma coluna e centralizar eles. Então eu centralizo aqui, eu tenho um meio action line aqui no centro, tanto da linha quanto da coluna. E eu consigo centralizar esse cara. Esses caras centralizados, eu tenho um array aqui de widget que eu boto um padding, que eu quero que o meu texto tenha um padding. Dentro dele eu coloco um texto, ou seja, eu quero que o meu texto tenha um padding de 20 para todos os lados. E tem esse cara aqui dentro. E quero um ícone, né? O Flutter ele tem um pacote de ícones do Material, então tem muita coisa. E na comunidade também você acha vários e vários pacotes de ícones. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Você não precisa ficar importando um monte de arquivo, né? A comunidade mesmo te ajuda e o próprio Flutter já traz esses caras. Então eu peguei um ícone .android da cor verde com tamanho 40. Então, mas aí não tem uma interface gráfica para você fazer isso. Pega o Android tudo, você faria arrastando. então, foi o que eu falei. Você vai estar com seu telefone espetado, rodando. A cada linha que você digita, isso vai aparecendo. Mas eu só acho que é mais rápido ainda arrastar. Então, isso daí é um sentimento. Eu tive esse impacto quando eu comecei no Flutter. Quando eu entrei no Flutter, eu falei, cara, primeira coisa que eu falei, cadê o XML? Meu Deus, como é que eu vou fazer uma tela só no código? Primeira coisa que me veio na cabeça, Xamarin, já mexi com Xamarin. Não me orgulho, mas eu já mexi. Então, o primeiro desespero que me deu foi, cara, vai ser igual o Xamarin, aquele monte de negócio lá, aquele monte de linhazinha, um negócio desse tamanho para fazer um ícone verde na tela. Eu, não quero isso não. E aí eu falei, não, calma, respira, vamos entender o que está acontecendo. O Dart, dentro do Flutter, ele trabalha para criar as telas com um paradigma declarativo. Então, vocês podem reparar que eu não tenho nada imperativo aqui, como é, por exemplo, no Xamarin. Xamarin, muita coisa você faz de forma imperativa, até porque ele te pede que você faça em determinados momentos. Aqui não, aqui está tudo de modo declarativo. Cara, abri, declarei, é isso daqui. O que ele está me dizendo aqui? Primeiro, seu widget, ele só tem um estado, que é o estado que você criou. Se você for mudar o estado do seu widget, você vai ter que recriar seu cara. Você não, aquele cara que tinha um estado anterior já foi. Eu tinha um texto que era só novembro. Agora em um determinado momento eu cliquei lá no Android e ficou novembro dev. Depois que você clicou que ele vai renderizar isso daqui, eu vou falar, esse novembro, esse que só tinha novembro, não existe mais. Eu estou criando um novo, que você mandou eu criar, que é esse cara aqui, novembro dev 2019. Então ele funciona muito isso aí, trazendo um pouco também da ideia do paradigma funcional. Né? Você não reaproveita nada, você está sempre recriando as coisas. Só para vocês terem uma ideia como é que isso daqui tá se popularizando tanto, você já ouviu falar de SwiftUI? Alguém ouviu falar? SwiftUI é você criar telas para aplicativos iOS nativos, né? Exatamente assim, de forma declarativa, sem tela, sem nada. É exatamente isso aqui. Alguém já ouviu falar do Jetpack Composite, que foi apresentado semana passada? Na verdade, já vem de um tempo, eles apresentaram o alpha agora semana passada. Jetpack Composite é você escrever em Kotlin as suas telas exatamente dessa forma. Então, está tudo convergindo para essa forma declarativa de criar tela. Por quê? Esse impacto a gente vem do XML, ou vem do nosso amigo Delphi lá de clicar e arrastar, né? E toda essa carga que a gente tem, que a gente está acostumado, foi, pelo menos o meu sentimento que isso aqui é melhor do que aquilo, que aqueles caras já foram. Eu consigo ser muito mais produtivo com uma forma declarativa de montar a tela do que montando XML. Mexo com Android há muito tempo, com iOS nativo. O React Native eu tive pouca experiência com ele, mas a experiência que eu tive, né, vindo da web, então mexi muito com HTML também, e a experiência que eu tive hoje, para você fazer uma tela, igual eu mostrei aqui, para você fazer uma tela dessa aqui com... Eu não botei as linhas de código, podia ter botado, mas sei lá, tem o quê? 15, 20 linhas de código aqui, você fez uma tela dessa. Hoje, com essas linguagens de marcação, por exemplo, né, falando dos nativos,
você, além de ter muito mais coisas para você fazer e configurar dentro do XML, você ainda tem que fazer esse link com o seu controller lá dentro. Então, dependendo do que for, com mais configurações lá dentro. Então, eu acredito que aqui você declarou que é isso aqui. E acabou, você não tem mais nada. Você quer botar fosse um botão com um clique. Você bota aqui um on-click, ele tem um evento e acabou. Esses nomes aí, app-bar, isso aí é do... tipado, você tem que importar de algum lugar. Na verdade, isso aqui é tudo a biblioteca do core do Flutter. É tudo Flutter. Você tem lá, no caso, né, a gente usa muito Material ou Cupertino, né, que é o do iOS. No caso ali eu estou usando o Material. Você importa lá, Flutter Material, eu não lembro agora de cabeça. E aí você já pode usar todo esse pacote aí, que é o basicão, são os widgets básicos, né, do Flutter. Essa ordem importa, por exemplo, em column, primeiro você tem o main axis, depois children. Importa a ordem ou... Não, disso, de como você declara as propriedades, né, isso aí não. Agora, como você dispõe ele aqui dentro, né, que aí já, sim, se eu inverto, quer ver, cadê aqui? Se eu inverto esses dois aqui, por exemplo, né, aí ele ia mostrar o ícone né, mas isso aqui não faz diferença. Beleza, galera? Agora, em relação à produtividade, você tem, agora é uma coisa mais de leigo, tá? Normalmente a gente faz as telas do nosso aplicativo, ele tem a maior parte das telas tem uma barra base, né? Você bota a barrinha com o título, com o botãozinho voltar, com o logotipo da empresa ali embaixo, uma coisa assim. Tem como você reaproveitar essa carinha? Então você tem que reprogramar toda vez? Tem. Se mudar em um lugar, depois ele todo. Tem de uma forma bem simples até. É uma das particularidades, uma das coisas boas da produtividade do Flutter, é que é muito fácil você customizar o seu widget. Por você fácil, rapaz, você vai fazer isso até sem perceber. E quando você for ver, você está fazendo coisas desse tipo. Por exemplo, trabalhei com o Rodolfo e ele fez uma barra de pesquisa, tipo a do WhatsApp. Você clica lá, ele faz uma animação e você consegue pesquisar ali dentro mesmo, sem que ele tenha que criar uma nova tela para poder fazer a pesquisa. Mas ele fez, botou lá na web, eu estou usando nos meus projetos, e a gente usou em alguns outros projetos. Então, assim, você se pega fazendo customização de widget até sem perceber, justamente por a facilidade. E aí, por exemplo, você quer fazer como se fosse um SPA da vida, vamos dizer assim. Você acaba criando a sua identidade. Sim. Né? O seu formato de botão, se é canto arredondado ou não, né? Qual é a letra, a tipografia da sua empresa. Então, você vai reaproveitar isso aí para utilidade. Tanto que você consegue, além disso ainda, você consegue fazer um projeto do tipo biblioteca. Por exemplo, você faz isso daí que é como se fosse o guide style dos seus aplicativos. Então, você consegue fazer um projeto desse como se fosse uma biblioteca e quando você for usar, você só importa dentro do seu projeto e chama. Então, você abstrai ali que você ganha uma produtividade monstruosa em cima disso daí, entendeu? Tudo é widgets. Você tem os widgets padrão. Você pode criar os seus, Isso. um olhando para o outro e utilizar aquilo tudo. Isso. Tem que ter widgets que é bota ícone e um texto embaixo. Pode ter um widget seu, customizado, e referenciar aquilo tudo. A vantagem é essa, tudo widgets. Você criando, você pode usar os nativos, e os nativos e criando. Quem costuma fazer o aplicativo do primeiro prototipão, sabe que isso aí é importante. Você cria uma entidade, você replica, né? Aquilo tudo durante todas as telas. Então, Isso. você já tem uma entidade grande. Não, e fica muito fácil. Rapaz, o ícone da nossa empresa mudou. E agora, eu vou ter que mudar em todos os 70 aplicativos. Não, você já tem essa biblioteca que todo mundo importa. Então você faz o seguinte, vai lá, troca nela, você vai nos seus 70 aplicativos, atualiza a referência da sua librária a 1.0, agora é 1.1. Mas automaticamente ele já importa, já atualiza para todo mundo. Então ele tem essa facilidade muito grande. Aqui eu trouxe também uma lista, que a lista ela costuma ser bem trabalhosa. Você vai fazer um cara desse no Android, você tem que criar um XML. Para a lista, você tem que criar um XML para cada item, você tem que criar um adapter, que é uma classe separada, você tem que pegar e referenciar isso tudo dentro do seu Activity, chamar esse cara, juntar esse cara tudo aqui e exibir a lista. Cara, eu criei uma lista
basicamente a minha lista é esse pedaço aqui. Então, aquela lista ali, que você teria que fazer isso tudo num nativo, cara, eu fiz com pouquíssimas linhas. Eu tenho o listview.builder, passo a contagem, aqui ele tem, né, uma função, um arrow function anônimo aqui, fiz o card, botei o tamanho que eu queria, passei um texto, eu tenho aqui o meu array, e pronto, ele me trouxe. Então, mostrei aqui uma lista, você demoraria 2 anos para fazer no nativo, fiz hoje de manhã em 30 segundos esse negócio aqui. E não é brincadeira, é sério. A árvore de widgets. Então vamos lá, aqui a gente começa a entrar na parte de estados, né? Quando você faz uma programação nativa, você não se preocupa com isso. Você bota seu widget lá, você bota seu né? Vamos chamar de widget. Você bota ele lá, você mudou qualquer propriedade dele, qualquer coisa, ele automaticamente reflete isso na tela, você não sabe nem o que aconteceu, como é que ele fez, como é que ele renderizou, qual o momento que ele chamou. Então, para nós programadores mobiles, o Flutter trouxe, né, na verdade o React Native ele já tem isso, né, o React, controle de estado, ele usa o Redux e tudo mais. E aí, para muita gente isso aqui é novidade no mundo mobile, que é se você simplesmente, né, fizer qualquer coisa e mandar um evento trocar a cor do fundo e simplesmente só mandar trocar a cor do fundo, ele não renderiza. Porque o Flutter ele entende que é tudo estático lá, não tem nada para renderizar, não tem nada para trocar. Então ele trabalha com árvore de widgets para controlar isso daí para o quê? Você tem que falar, cara, eu mudei, vamos... Você está liberado para você refazer isso daí. Então você está falando que toda vez que você troca algum valor de alguma coisa para ser renderizado na tela, ele vai recriar a minha tela, meu app inteiro? Sim e não. Então vamos lá. Como eu falei, tudo é um widget, desde o primeiro frame, o app em si ele já é um widget. Então quando você vai criar o seu projeto lá, o primeiro cara, ele tem um método main, o que ele retorna ali é um widget, ele pede isso. Então, em cima disso, ele começa a construir uma árvore, né? Nessa árvore, todo elemento que você está dentro dela, vamos dizer, isso aqui é a página. Isso aqui é uma página que tem os elementos. Isso aqui é uma página que tem os elementos. Isso aqui é uma página que tem os elementos. Quando você manda ele recriar, ele vai trabalhar só dentro da árvore que você está. A grosso modo, vamos dizer assim, dentro da tela. Mas ele vai além disso. Se você quiser fazer 2 árvores de widget dentro de uma tela, você consegue. Se você quiser fazer N, você consegue. Não é aconselhável, tá, gente? Porque, a gente vai ver, ele gera alguns listings, algumas coisas assim. Então, ele trabalha com essa árvore. E como é que ele trabalha com essa árvore? Se alguém tiver curiosidade, vai pegando, vai entrando, é código aberto, né? Então você consegue ir Ctrl clique lá, ou Command clique, né? E vai entrando para dentro lá da framework, você consegue ver exatamente o que ele faz. Quando você manda ele renderizar alguma coisa, cada árvore de widget tem um contexto. E aí, dentro desse contexto, o que tem ali dentro? Então aqui é como se fosse um contexto, outro contexto, outro contexto, outro contexto. Então quando ele altera alguma coisa aqui dentro, ele não altera desses caras. Esses caras continuam do mesmo jeito que estava. Então ele não tem esse trabalho de ficar recriando, não tem isso, ele mantém sempre os estados. Então, se você alterou aqui, vamos dizer que isso aqui fosse um texto, você alterou e você quer alterar o valor desse texto, e aí você tem, né, um comando específico para isso, que a gente vai ver lá na frente. O framework faz o quê? Cara, dentro dessa árvore eu preciso renderizar. O cara falou que eu preciso renderizar. Mas o que eu vou renderizar? Ele não está renderizando tudo. Ele fala assim, beleza, quem é que está marcado para ser renderizado? É só esse cara. Então ele renderiza só esse cara e os outros ele não mexe. Por mais que ele, se você botar um breakpoint lá, ele passa o build todo de novo, ele não faz isso. Ele só renderiza o cara que ele precisa. Então, até nisso eles pensaram. Para não ficar consumindo muito memória, não ficar gastando muito processamento. E aí fica aquele, né, acaba caindo na mesmice. Você jogou a renderização pro lado do Flutter, ficou mais leve, mas aí você tem esse cara aí que... Então eles pensaram nisso daí.
Gerenciamento de estados. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de widgets para construir árvore de widgets. Um é o stateless, para construir widgets, na verdade, né? Stateful e stateless. Aqui eu vou trazer primeiro o stateless. Essa aqui é uma estrutura básica de você construir um widget ou uma tela, ou seja lá o que for. Você cria uma classe, estende ela de stateless, e ele vai fazer o override do build. Ele tem um contexto que eu falei para vocês, e aí todo widget que você botar aqui dentro vai estar debaixo desse mesmo contexto, ou seja, vai estar dentro dessa árvore aqui. Só que esse cara stateless, ele é stateless, então ele não tem estado algum. Se você fez, tenha consciência de que esse cara nunca vai mudar. Você não tem como mudar. Não por ele mesmo. Então, por exemplo, quando eu crio um texto, se você entrar aqui para ver de quem que esse cara herda, ele herda do stateless. Então, esse texto ele não tem estado. Só que esse texto está dentro de uma árvore que ela tem um contexto. Então, você pode analisar. Ah, mas esse cara aqui está dentro de um stateless. Ou seja, você fica pensando, beleza. Então, stateless só serve para fazer tela estática. Não, ele serve para você ter um pouco menos de consumo de processamento. Ele não aloca nada, né? Não, quem aloca é esse cara aqui, ó, o stateful. O stateful, ele cria um state, o widget, e ele cria um state. Esse cara, ele tem um método, né, o state, que se chama setState. Toda vez que você chama esse cara setState, e dentro da sua árvore de contexto tiver lá, imagine que aquela lista que a gente criou foi um widget que a gente criou para usar em toda a aplicação. Ou seja, é um cara que eu vou usar em qualquer lugar, mas ele é stateless. Eu boto ele aqui dentro, sempre que eu precisar renderizar alguma coisa nova, eu dou um setState e ele só vai recriar o que ele precisa dentro da minha árvore. Então, quem controla o estado é só o stateful. Só que aí o que acontece? Né? Igual o camarada falou lá, esse cara, quando você cria ele cria uma diversidade de listeners, né? Por trás dos panos ali, o stateful. Ele tem alguns listeners, algumas propriedades, né? Só para vocês terem ideia, o que ele faz? Quando você tem lá, né? Vamos dizer que você tem três texts, e o do meio você alterou, e você deu um setState, internamente, o que ele faz? Ele fala, esse widget, ele lá dentro ele entende como um elemento. Isso aí já é uma conversa para outro dia. Mas ele tem ele transforma todos esses widgets em elementos e ele fala, cara, esse elemento aqui está sujo, tem que recriar. Ah, e os outros? Não, os outros estão de boa. Então ele vai passar lá, vai pegar o widget que está sujo, vai recriar ele, bota ele como limpo de novo e ele reconstrói de novo a árvore. Então é assim que ele funciona, o gerenciamento de estado stateful. Então, você fazer uma classe, um aplicativo todo em stateful, cara, não é aconselhável. É ruim? Não, o stateful funciona bem, igual eu falei, ele gerencia o que é para ele poder alterar, mas não é bom você fazer tudo stateful. Então, ter cuidado na hora do gerenciamento do estado, criar os estados, ver qual estado vai criar. Aí a gente tem, né, para auxiliar a gente em cima disso aí, a gente tem alguns patterns, né? Igual eu falei, o Redux mesmo, tem gente que aplica o Redux dentro do Flutter. Eu particularmente não gosto, eu acho um pouco verboso demais para o Flutter, eu acho desnecessário. Tem um pattern chamado Block, que eu já aconselho, que ele trabalha com programação reativa. O carinha lá gostou. O Block trabalha com programação reativa. E aí já entra num outro ponto, programação reativa. Né? Meu conselho, cara, eu quero aprender, eu vou disponibilizar, ver se eu consigo passar depois, acho que o Edgar tem o e-mail de todo mundo, vou mandar para vocês um roadmap, né, para quem quiser aprender Flutter. Eu montei um roadmapzinho bem simples e fala sobre isso. Para você hoje ter uma aplicação em Flutter bem construída, sólida, leve, eu aconselho muito que você aprenda em declarativa, reativa e entender de programação funcional. Que aí você entra no Block Pattern, que eu, na minha opinião, assim, é excelente para poder trabalhar com Flutter. Aqui alguns showcases, tem flutter.dev/showcases, se eu não me engano.
que você tem vários. Mas isso aqui são só algumas empresinhas pequenas que utilizam Flutter hoje, né? E aí são esses caras aí, Nubank, BMW me surpreendeu, eu não sabia. Alibaba foi um dos prepulsores, né? Na época que estava no beta, ele saiu do beta agora acho que em fevereiro. Então bem antes disso eles já tinham lançado o aplicativo deles em Flutter. Eu falei, rapaz, aí é muita loucura, mas... E no mais, galera, é isso aí, agradeço. Aqui estão os meus contatos, e-mail, Twitter, LinkedIn. Nós temos uma comunidade no Telegram, né? Flutterers, esse link aqui, acessa lá. E para quem nunca ouviu falar do Flutterando, Flutterando é a maior comunidade de Flutter do Brasil. Somos reconhecidos pelo Google, eu sou representante direto deles aqui no estado. Então nós somos, né, nós não somos um grupo concorrente do Flutterando, nós somos um braço do Flutterando aqui. A Google está fomentando bastante o Flutter. E é isso aí, né? Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, entrem no grupo lá, vamos